econômica de catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo esta cerimônia. Você acompanha imagens ao vivo do Palácio do Planalto. A qualquer momento começa a reunião do Comitê Interministerial para a Inclusão de Catadoras e Catadores. Vamos acompanhar. Lá. Alguém vai passando ali, né? Sou eu, fica aquele junto de mim, ali e vai passando. São mais ministros a lateral. Esse comitê interministerial coordena, monitora e avalia a execução do programa Diogo de Santana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a reciclagem popular. O programa Diogo de Santana tem a finalidade de integrar e articular as ações, os projetos e os programas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal voltados à promoção e a defesa dos direitos humanos das catadoras e dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Na ocasião deste encontro, será assinada a Lei de Incentivo à Reciclagem, a lei que regulamenta, este incentivo à reciclagem. Serão anunciadas também medidas de incentivo aos catadores do país, como o novo Cataforte e o Conexão Cidadã, em parcerias da Secretaria-Geral da Presidência da República, com a Caixa Econômica Federal, a Fundação Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e os Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Este encontro reúne, além de 6 movimentos nacionais, representantes de 19 ministérios. O Comitê Interministerial que fiscaliza essa atuação do programa é formado por integrantes de diversos ministérios, do Trabalho e Emprego, das Cidades, dos Direitos Humanos e da Cidadania, das Mulheres, da Educação, das Relações Institucionais da Presidência da República, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Planejamento e Orçamento, além da Advocacia Geral da União, e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Você vê aí o presidente Lula cumprimentando líderes de catadores, representantes do setor. Ele recebe agora um presente. E em instantes, esta reunião terá início. O programa Diogo de Santana, Pró-Catadoras e Pró-Catadores, tem a finalidade de integrar e articular essas ações a partir do fortalecimento das associações, cooperativas e outras formas de organização popular, também da melhoria das condições de trabalho, do fomento ao financiamento público e da inclusão socioeconômica. Vamos acompanhar. Quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agradecer por essa oportunidade que ele nos dá de estar contribuindo para ajudar a mudar o nosso país para melhor.
quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e, junto com a equipe, liderar esse processo e outros colegas ministros e colegas de governo dos bancos públicos, que eu vou falar daqui a pouco, de todos. Esse momento que eu considero um momento muito importante no nosso governo, que eu vou relatar daqui a pouco. Então, quero te agradecer, presidente, pela confiança de poder ser um dos seus auxiliares para ajudar a mudar o nosso país e mudar a vida das pessoas para melhor. Quero cumprimentar o vice-presidente da República, colega ministro Geraldo Alckmin, e agradecer pela parceria no ambiente do CIISC aqui para que a gente pudesse chegar a esse dia de hoje. Cumprimentar os colegas aqui presentes que prestigiam essa atividade pela importância dela, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que tem ações muito importantes nesse dia de hoje, uma parceira significativa para que pudesse ser realidade tudo que está aqui. Cumprimentar o ministro Jader Filho, da mesma forma, eu vou falar de todos e o papel de cada um, a querida companheira Nízia Trindade, a querida companheira Aniele Franco, que tem feito um trabalho muito importante, que nós vamos agora apresentar lá em Nova York, do ODS 18. Quero cumprimentar meu querido companheiro Luiz Marinho, do Ministério do Trabalho, parceiro também nas ações de hoje. Cumprimentar meu querido amigo e companheiro Jorge Messias, que dá o suporte a todos nós para a gente fazer as políticas públicas dentro dos marcos da Constituição brasileira. Cumprimentar o querido companheiro Silva Almeida, aqui presente. Abraçar a minha querida companheira Soninha Guajajara, também parceira aqui nesses anúncios de hoje. Abraçar o ex-ministro da Secretaria-Geral, Gilberto de Carvalho, que comanda hoje a Economia Solidária do Ministério do Trabalho, que são parceiros também nesse dia de hoje. E cumprimentar os representantes dos movimentos dos catadores e catadoras aqui presentes, o companheiro Roberto Rocha, da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, a companheira Aline Souza, diretora-presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e em torno, abraçar as companheiras Nancy Darcolete, que representa aqui o movimento Política Pipe Mai Carroças, companheira Lúcia Oliveira da Silva, da coordenação da Confederação Nacional das Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis, companheiro Tião, Sebastião Carlos dos Santos, presidente do movimento Eu Sou Catador, e cumprimentar os queridos parceiros aqui dos bancos públicos, que foram decisivos para que a gente tivesse esse momento, a companheira Tereza Campelo, que aqui representa o BNDES, a companheira presidenta do Banco do Brasil e a Fundação do Banco do Brasil também, que foram fundamentais nesse processo, e os companheiros da Caixa Econômica. Carlos está em viagem e pediu que o seu vice estivesse aqui representando. Eu quero agradecer imensamente o que vocês fizeram para o governo do Brasil e para atender esses brasileiros e brasileiras prestadores de serviços ambientais importantes, que são os catadores e as catadoras do nosso país. Eu queria dizer, presidente, que essa é uma ação que a gente poderia ter como símbolo desse novo momento. Os catadores e catadoras foram imprensados, literalmente, nesses últimos 6 anos, sobretudo nos últimos 4 anos, onde o governo privilegiou as startups e jogou a cadeia produtiva dos catadores e catadoras numa situação muito difícil. Então, tem irmãos e irmãs que fazem parte da cadeia produtiva e que estão espalhados por esse Brasilzão, sem nenhum incentivo, sem nenhuma participação do governo, para que pudesse ter as suas atividades, o seu trabalho como trabalhadores e trabalhadoras. Então,
Hoje nós estamos trabalhando durante esse 1 ano e meio, eu vou falar aqui daqui a pouco do que já foi restabelecido do ponto de vista da legislação, da organização que foi feito nesses últimos anos e essas ações que nós estamos anunciando aqui hoje, por determinação do senhor, que já, com certeza, é o maior volume de recursos destinado a esse segmento importante da sociedade brasileira e é uma porta aberta para que a gente possa, ao longo desses anos que compõem o nosso mandato, poder ter trabalho com imensas necessidades que nós vamos desenvolver. Então, em tempo, também agradeço a Petrobras, ao SEBRAE, aqui o nosso presidente Décio, a Itaipu, que Enio está aqui presente também com anúncios muito importantes, Tassiana, para que a gente possa realizar esses investimentos que nós estamos fazendo. Eu queria iniciar falando do que vai acontecer aqui hoje. Se puder botar aí a apresentação, e depois eu vou fazer uma fala da importância que eu vejo isso aqui. Primeiro, nós estamos reeditando, através do programa Procatadores, que foi o presidente Lula quem reeditou, criou e depois reeditou, o novo Cataforte. O novo Cataforte, ele tem o Cataforte bancos e os ministérios que estão inseridos nele. É um total de volta ali, por favor, um total de 103 milhões de reais investidos, que eu vou dizer não que, feito pelos bancos públicos e pelos ministérios que estão relacionados. Pode passar. Dos bancos, serão 25 milhões da Caixa Econômica Federal, que é uma carta convite para organizações da sociedade civil, para projetos de diagnóstico socioeconômico das cooperativas, assessoria para a profissionalização de empreendimentos, aquisição de equipamentos como veículos adaptados para a coleta de recicláveis, prensa, computadores, carros, modernização da infraestrutura física de galpões. Pode passar. O BNDES também um total de 25 milhões, que vai pela Fundação Banco do Brasil 25 e pelo BNDES 25, chamamento público de projeto para de organização de catadores, para financiamento de bens e serviços, fortalecimento e estruturação das organizações e melhoria das condições socioeconômicas de catadores. Pode passar. Então, eu queria, presidente, dizer aqui do trabalho que a direção do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e da Fundação Banco do Brasil fizeram. Quero aqui agradecer, Tassiana, está aqui Tereza Campelo, está aqui o vice-presidente da Caixa, leve o nosso abraço e a nossa gratidão, toda a equipe que participou para que isso pudesse ser uma realidade. Então, aqui, presidente, abro um parênteses para dizer que essa ação que nós estamos fazendo hoje é o exemplo de como funciona o time que o senhor lidera. Aqui são ações, não é individual de ninguém. É uma parte significativa do governo jogando junto nesse campeonato de transformar a vida das pessoas para melhor. Então, é uma ação muito conjunta de todos esses parceiros por determinação do senhor. Pode passar. Aqui do governo... Não, deixa lá, por favor. Dos investimentos do governo, nós temos um total de 11 milhões dos ministérios do Ministério da Cidade, para edital de seleção de projetos com o objetivo de fomentar a inclusão socioeconômica da categoria de acordo com as suas finalidades institucionais. Então, aqui também está previsto compra de equipamentos, capacitação, prensas, esteira, veículos, e também o Ministério do Meio Ambiente, que lançou o edital de 8 milhões para apoiar cooperativas, associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis e fez um novo aporte através da FUNASA de 9,6 milhões para ampliar o edital já lançado na Semana do Meio Ambiente. Tudo isso que eu estou falando aqui já está rodando, presidente, por isso que nós não estamos assinando, nós assinamos antes e para que pudesse começar a rodar, para quando o senhor anunciasse, essas coisas já estivessem encaminhadas e já acontecendo. E nós, depois eu vou falar sobre isso, da importância
de nós acompanharmos e de isso poder virar plenitude e realidade na prática. Pode passar. A Itaipu Binacional é um programa de gestão de resíduos sólidos. Apoio às ações de gestão dos resíduos sólidos e saneamento nos municípios em que a Itaipu atua. Finalidade: potencializar investimento e contribuir com a qualidade ambiental, especialmente nos cuidados com a água, essencial para a geração de energia limpa e renovável na usina. Programa presente em 54 municípios do oeste do Paraná e um do Mato Grosso do Sul, somando aproximadamente 1,4 milhões de pessoas atendidas. Aqui é um total de 278,4 milhões. Isso aqui é uma ação, presidente, nos municípios na área de influência da Itaipu, que tem uma ação nos resíduos sólidos, que está previsto atender os catadores e catadoras na mesma linha de equipar as cooperativas, diagnóstico da situação e de poder ajudar os catadores e catadoras. Então, os outros projetos são para o Brasil inteiro, esse tem uma ação localizada na área de atuação da Itaipu. Pode passar. Conexão Cidadã, que isso aí a gente tem conversado muito com os movimentos, é uma coisa, nós já estamos começando em 6 capitais, nas 6 regiões, em 6 regiões do país. A Fundação Banco do Brasil, Tassiana, acordo de cooperação técnica para a disponibilização de 6 unidades móveis que percorrerão as ruas em diversos estados do país para viabilizar o acesso a programas sociais pelos catadores de materiais recicláveis que não estejam vinculados às organizações de catadores ou estejam em situação de rua. Então, isso aqui, o presidente esteve lá em Recife e o prefeito João já estava dizendo a ele que está bem alinhado com a equipe lá, o que vai ficar em Recife. Então, são veículos, trailers que vão, a partir do diálogo com os catadores, nas ruas prestando serviços do governo do Estado, serviços das prefeituras e serviços do governo federal, tipo quem está precisando entrar no cadastro único que não tem, quem está fora do Bolsa Família que precisa, quem está precisando de resolver problemas de documentos para ser destinado aos órgãos competentes para tirar essas pessoas, muitas vezes, que está invisível das políticas públicas do serviço público brasileiro. E um acordo de cooperação técnica com o SEBRAE, para permitir que o SEBRAE aporte serviços nas unidades móveis de conexão cidadã acima. Então, o SEBRAE entrou para prestar os serviços que o SEBRAE presta à sociedade brasileira, direcionado para essas pessoas que precisam dessas ações. Total de 6,2 milhões, e eu espero que a nossa torcida, que dando tudo certo nessa primeira fase, que a gente possa ampliar isso para todas as capitais do Brasil, que se isso acontecer bem sucedido, que possa também ir para as grandes cidades do nosso país. A Petrobras está um projeto chamado Projeto Conexões Sustentáveis para organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis e reutilizáveis, qualificação e restauração. Para os catadores e catadoras que atuam de forma individual nos municípios de Canoas e Esteio, qualificação, mobilização social e fomento ao empreendedorismo, com vista a eliminar os impactos da catástrofe climática. Isso aqui, presidente, os catadores e catadoras do Rio Grande do Sul, como todo o povo lá, foram atingidos com essa tragédia. Ficaram, no primeiro momento, o nosso governo atendeu com cestas básicas, com água, com roupas, com todas aquelas ações humanitárias que foram feitas para a sociedade, e nós acompanhamos também com os catadores, com as cooperativas que tiveram que parar suas atividades, algumas foram inundadas, algumas se perderam, algumas deixaram de existir pela tragédia. Então, no primeiro momento, nós demos um suporte imediato de água, alimentação e roupas, e agora nós tivemos uma ação conjunta que já está acontecendo junto com os Correios, o MDR, que foi um edital para contratar os catadores e catadoras do Rio Grande do Sul para ajudar na triagem dos donativos que estavam chegando lá no Rio Grande do Sul. Isso foi feito, e agora na reconstrução das cidades. E a Petrobras está fazendo agora um investimento nas 2 cidades que ela tem ação, e que a Petrobras participa dessas 2 cidades com a exploração, enfim, com as suas atividades corriqueiras. Então, esse é um projeto que nós
achamos que é importante para localizar todos os catadores lá, localizar as cooperativas, o que é que foi destruído, o que é que precisa ser reconstruído, de que forma tem que ser reconstruído. Então, como a área de abrangência da Petrobras é nessas duas cidades, além do que já está sendo feito lá, serão investidos 17,3 milhões lá nas duas cidades do Rio Grande do Sul. Quero dizer também, presidente, que nós criamos lá o Conselho de Participação Social no Rio Grande do Sul, que está acompanhando as ações do governo federal, ajudando o ministro Pimenta, fazendo a disputa de narrativa com os movimentos das ações que o governo está fazendo lá e que a sociedade civil também está atuando lá no Rio Grande do Sul. Quero aproveitar aqui de público, pedir à equipe técnica que mande todas essas informações agora para o ministro Pimenta, para que ele possa lá conversar com a imprensa local e dar as informações do que está sendo feito aqui, anunciando hoje pelo presidente Lula. Pode passar. O Ministério dos Povos Indígenas, presidente, e o Ministério do Trabalho e Emprego, a ministra Sônia Guajajara, o ministro Marinho, o secretário Gilberto Carvalho, fizeram uma ação agora que é importante em relação aos Yanomamis, que é organizar lá uma coleta seletiva, um espaço de transbordo para tirar o lixo de lá e também qualificar alguns indígenas para que eles possam trabalhar nesse processo da reciclagem. Porque lá tem, presidente, parece brincadeira, mas tem uma quantidade de lixo grande proveniente da invasão dos garimpeiros, tem equipamento lá, sucatas, coisas de plástico, de metal, de ferro, tem os resíduos gerados pela ação emergencial também, chegado da saúde, das cestas básicas. Então, isso, se não tiver uma organização, poderá criar mais um problema lá, que é a parte do escoamento dos resíduos sólidos. Então, a ideia com esse programa pilotado pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério dos Povos Indígenas, para que possa fazer coleta seletiva e poder ter o transbordo adequado do lixo que está na comunidade Yanomami. Pode passar. E hoje o senhor vai assinar um decreto de regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem, ali que os nossos queridos companheiros catadores e catadoras gostam de chamar da Lei Rouanet dos catadores e catadoras. Isso é um projeto pilotado, construído pelo Ministério do Meio Ambiente, pela ministra Marina Silva, pode passar aí, que esse projeto vai ser muito importante para a captação de recursos. Você tem um universo aí a ser alcançado de mais de 300 milhões de reais que o governo brasileiro, no mesmo modus que é a Lei Rouanet da Cultura, poder disponibilizar para a reciclagem, para a cadeia produtiva, que vai desde o acondicionamento adequado, coleta seletiva, transporte, acondicionamento e destinação final dos resíduos sólidos no nosso país. Então, essa é uma ação construída também às mãos juntas, pilotadas pelos Ministérios do Meio Ambiente, mas construída com a participação de todos nós e do movimento dos catadores e catadoras. E, por fim, uma parceria também da Petrobras Biocombustíveis com a associação a Unicatadores para a coleta seletiva de óleos e gorduras reutilizados, visando a produção de biodiesel. Já tem uma ação junto com a Prefeitura de Belém e agora vai começar junto com a Unicatadores, e eu tenho muita fé que esse projeto vai pegar para a gente fazer isso no Brasil inteiro, pilotado com a Petrobras pelos catadores. Tudo isso, presidente, acabou? Tudo isso, presidente, foi construído em discussão com as organizações dos catadores que aqui estão. Nós construímos a várias mãos um processo que eu quero repetir aqui para o senhor, com total parceria de todos esses ministros e esses órgãos que eu aqui falei. O nosso papel aqui é um papel de articulação, de construção, de unir o que está sendo feito, da gente jogar como um time. Então, fizemos várias conversas paralelas durante esse período inteiro, fazendo todo o checklist necessário, buscando a melhor forma. O senhor reeditou essa comissão interministerial, o CIS, que nós estamos debatendo de forma muito transparente, com todos os ministérios que são envolvidos, 18 ministérios, feito com os catadores, trazendo os principais problemas. É óbvio que nós temos
uma avenida ainda muito grande para percorrer. Nós só estamos recomeçando esse processo que foi destruído pelo governo anterior. É só um governo sem coração e sem compromisso com a sociedade é capaz de fazer o que foi feito do desmonte desse setor tão importante, tão sensível da população brasileira. E eu queria, para terminar, fazer aqui uma leitura de um discurso que eu tinha feito de 2 laudas, porque eu possa ter esquecido algumas coisas, para ser honesto com o que nós combinamos nas nossas discussões no CIISC e com os catadores e catadoras. Eu queria muito brevemente dizer, presidente, que hoje é um momento muito especial, uma reunião de trabalho do Comitê Interministerial da Inclusão Social e Econômica dos Catadores e Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, o CIISC. É com grande honra que me dirijo a todos vocês para falar sobre um tema de extrema importância para o nosso país, os movimentos dos catadores e catadoras. Hoje, neste encontro significativo, celebramos não apenas a resiliência e a determinação desses trabalhadores incansáveis, mas também renovamos nosso compromisso com a promoção de políticas públicas que reconheçam e valorizem o papel fundamental dos catadores na sociedade brasileira. O combate ao preconceito, aos estereótipos, estão ligados diretamente com o combate à pobreza e à promoção da dignidade. Isso vale para todas as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, mas em especial para os catadores e catadoras. Atualmente, o Brasil conta, e aqui são dados produzidos pelas associações de catadores, o Brasil conta com aproximadamente 800 mil catadores, entre indivíduos atuando de forma independente e cooperados, conforme a estimativa do Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras. Esses trabalhadores estão organizados em 2.940 cooperativas, conforme dados do Anuário da Reciclagem 2023. Do total de cooperados, destacam-se 46,5 homens e 53,5 mulheres, somando um total de 86.878 cooperados, dedicado ao importante trabalho de coleta de reciclagem em todo o país. Abro parênteses para dizer o desafio que nós temos de atingir aqueles catadores e catadoras que não são cooperados, que estão nas ruas à mercê das intempéries do dia a dia. Então, esse é um desafio que nós temos de buscar e atender com essas políticas aos catadores e catadoras que não estão protegidos pelo guarda-chuva das cooperativas organizadas do nosso país. Reconhecer a relevância do trabalho de coleta e a importância do papel dessas pessoas para a reciclagem e para o tratamento adequado dos resíduos que produzimos é um primeiro passo. Os catadores são apenas coletores de materiais recicláveis. Eles não são apenas coletores de materiais recicláveis. Eles são agentes de transformação social e ambiental, contribuindo diariamente para a preservação do meio ambiente, para a economia circular e para a inclusão social. São homens e mulheres que, muitas vezes, à margem do sistema formal de emprego, desempenham um papel essencial na cadeia produtiva da reciclagem, promovendo a sustentabilidade e reduzindo os impactos ambientais negativos. O presidente Lula determinou à Secretaria-Geral da Presidência que mobilizasse o conjunto do governo para um diálogo com os movimentos de catadores e catadoras. Retomássemos essa agenda que estava obstruída, interrompida e destruída pelo governo anterior. O CIISC foi criado em 2010, mas como todas as políticas de participação e sustentabilidade, e principalmente os da inclusão social, os trabalhadores do CIISC foram interrompidos pelo governo nefasto que nos antecedeu. Imediatamente, ao assumirmos o Ministério, reabrimos o diálogo, apoiamos a volta do Natal dos Catadores, recebemos com muito orgulho a pauta dos movimentos e mobilizamos todo o governo para fazer o possível no atendimento a essa pauta. Durante o ano de 2023, os movimentos organizados desses trabalhadores incansáveis trouxeram até nós um conjunto robusto de reivindicações representadas no caderno de 21 itens. Em resposta, devolvemos o caderno de resposta estruturado em 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo concentrou-se na implementação de atos normativos. Ao longo do ano passado, entregamos uma série crucial de regulamentações através de decretos e portarias.
Esta semana, celebramos a assinatura do decreto da Lei de Incentivo à Reciclagem e diversas portarias, incluindo aquelas voltadas para a logística reversa, que são passos essenciais para fortalecer nossa política ambiental e apoiar economicamente os catadores e catadoras. O segundo eixo ficou no desenvolvimento social e produtivo do setor. Destaco o lançamento do novo Cataforte e do projeto Conexão Cidadã aqui apresentados, entre outras iniciativas anunciadas, que visam não apenas melhorar as condições de trabalho, mas também promover a inclusão social e econômica desses profissionais tão importantes na nossa sociedade. Por fim, o terceiro eixo foi dedicado ao fomento à participação social. Destaco aqui o apoio irrestrito ao primeiro Seminário Nacional de Catadoras na Resistência e à Expo Catadores, eventos essenciais que promovem o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento da rede de catadores em todo o Brasil. Em fevereiro de 2024, durante a reunião do CIISC, estabelecemos 6 prioridades claras para o ano em curso. Estas prioridades refletem nosso compromisso contínuo em melhorar as condições de trabalho, promover a inclusão social e fortalecer o papel dos catadores e catadoras na economia circular e sustentável que almejamos. Hoje é mais um dia deste processo de construção conjunta. Os anúncios que fizemos hoje dão conta de uma parte da pauta apresentada. Falta muito ainda e temos o compromisso de seguir trabalhando duro. Mas é importante ressaltar que este já é um dos maiores anúncios da história do Brasil para este setor da classe trabalhadora brasileira. Mas é importante ressaltar que este já é mais que um recomeço, é um marco para o fortalecimento da democracia brasileira, porque não é possível falar de democracia enquanto todas as trabalhadoras, mulheres, negras, jovens, os mais experientes de todas as regiões do país, do campo e da cidade, do centro e das periferias, de todos os trabalhadores não tiverem dignidade a partir da sua atividade profissional. Estamos comprometidos, por determinação do presidente Lula e por um compromisso histórico com o povo brasileiro, em construir uma política nacional integrada de resíduos sólidos, que valorize o trabalho dos catadores e das catadoras e promova a sustentabilidade ambiental em todas as suas dimensões. Estamos empenhados em assegurar que todos os brasileiros tenham acesso a um ambiente saudável e que os catadores sejam reconhecidos como protagonistas essenciais nesse processo. Como diz o presidente Lula, e nós não esquecemos nenhum dia, trata-se de governar com o povo e não só para o povo. Agradeço a cada um de vocês pelo trabalho árduo e pelo comprometimento com a transformação positiva da nossa sociedade. E quero dizer, presidente, para finalizar, que esse é um trabalho coletivo, que essa é uma ação do seu governo, liderada pelo senhor, e que esses ministros aqui, todos eles, os bancos públicos e os catadores, nós construímos sob a liderança da Secretaria-Geral para juntar o que estava sendo feito. Quero agradecer aqui a Flávio, da equipe técnica nossa que cuida da coordenação do CIISC, a nossa secretária executiva Kelly, a nosso Sérgio Percebinho, que está aqui, nosso Sérgio, nosso doutor, que eles lideraram esse processo de construção técnica para que a gente pudesse chegar aqui. E agradecer aos catadores e catadoras que são razão desse nosso dia de hoje e do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe e que a gente continue trabalhando pela mudança do nosso país para melhor. Agora, fará uso da palavra Nancy Darcolete, representando a PIMB Maica Roça. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, em nome dos milhares de catadores autônomos como eu, que todos os dias coletam materiais recicláveis pelas ruas. Quero falar que a gente tem plena confiança, né, que esse é o primeiro passo, depois da reconstrução desses canais
entre governo e catadores. Eu espero, que todos aqui, imprensa, empresas, mas principalmente os governos municipais, entendam a importância que os catadores têm para o meio ambiente, para a natureza. Quero agradecer, muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a palavra para Lúcia Oliveira da Silva, representante da coordenação da Confederação Nacional de Cooperativas de Trabalho e Produção de Recicláveis, CONATREC. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer por estar aqui. Estou muito feliz. A nossa categoria, vencemos mais uma vez, alcançamos um marco que é bem satisfatório para todos nós, catadores. E eu tenho um ditado que eu digo na minha base em São Paulo. Não reciclamos materiais recicláveis, reciclamos vidas. Porque sem os personagens que tem dentro das bases hoje, não teria esse evento aqui e nós não estaríamos aqui. Senhor presidente, agradeço por estar aqui. Meu presidente, meu partido, amo de paixão o senhor presidente e agradeço a todos os ministros que estão aqui, a todos que estão aqui, e é muito satisfatório ser catadora de material reciclável, ser uma mulher negra. E quando a gente chega dentro das cooperativas, a maioria são mulheres. E por ser mulheres guerreiras, estamos na frente. Antigamente era mais os homens, Hoje nós mulheres estamos à frente de muitas coisas, muitos assuntos e conseguimos chegar num patamar altíssimo. E agradeço de coração a todos que estão presentes e a minha categoria. Amo todos eles, estamos juntos e reciclamos vidas. Agora, fará uso da palavra, Sebastião dos Santos, o Tião, presidente do movimento Eu Sou Catador. Primeiramente, bom dia. Eu vou tentar não me emocionar, mas eu acho muito difícil, presidente. Eu sou o 7º filho de uma família de 8. Minha mãe é pernambucana. E quando ela levou eu e meus irmãos para trabalhar no lixão de Jardim Gramacho, que era o maior lixão da América Latina, eu tenho que confessar ao senhor, assim como eu falei com a ministra Marina Silva, minha mãe não levou a gente para salvar o planeta. Minha mãe não me levou porque era ambientalista. A reciclagem, infelizmente, nesse país, ela nasce da fome, da pobreza, da exclusão social e econômica. E foi assim que a minha mãe me ensinou a ser um catador de material reciclável. 60% dos catadores ainda, presidente, se encontram dentro dos lixões. Ministro Silva, é desumano a situação que os catadores vivem. É degradante, desumano e insalubre. Mas são esses catadores, tanto eles como os catadores individuais de ruas, que contribuem com 90% de todo o material reciclável que chega na indústria. Ou seja, somos nós, catadores, o protagonista da reciclagem nesse país. 73% dos catadores são mulheres negras, que, assim como minha mãe, são o único sustento das suas famílias. O pagamento pelo serviço ambiental prestado não deve ser um sonho, deve ser uma justiça social para aqueles que trabalham e fazem com que o Brasil seja o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. O Brasil não é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo porque essas latinhas têm perna e elas caminham sozinhas. É fruto do trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Então, eu tenho um sonho pragmático, daquilo que minha mãe não teve direito,
de ver os catadores ter direito à aposentadoria, as mulheres ter licença maternidade, o descanso remunerado, a habitação, a moradia digna. É preciso ratificar que esse momento aqui, eu jamais sonhei na minha vida. Está diante de um presidente que, juntamente com seus ministros, ratifica a importância do trabalho dos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Rompendo com o paradigma que reciclagem é coisa somente de gente preta e pobre, mas que reciclagem é um avanço da cidadania ambiental, um avanço de uma sociedade justa e igualitária. Eu quero agradecer a todos os movimentos presentes, na pessoa da minha companheira Linda, que também é pernambucana, que está aqui, que pediu para assinar a bandeira. Quero agradecer ao meu amigo Closimar, da Rede Alternativa de Catadores, ao Roberto Laureano, ao Severino. Quero agradecer muito ao ministro Márcio Macedo por proporcionar esse momento maravilhoso, o ministro Gilberto Carvalho, com quem eu tenho uma relação extremamente íntima, que um dia teve a coragem de entrar comigo dentro do maior lixão, daquele que foi o maior lixão na América Latina, para mudar a vida dessas pessoas. Eu sei que a gente teve 6 anos de abandono, não só do governo Bolsonaro, os 4 anos, mas anteriormente também do governo Temer, a gente não recebeu nenhum tipo de ajuda. Mas ver hoje catadores e catadoras ter a fala diante de um governo é ratificar o quanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva preza pela inclusão social e econômica de nós catadores. Gratidão, presidente, por ser o que o senhor é e por ver na gente a humanidade que temos. Muito obrigado. Neste momento tem a palavra Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, ANCAT. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui a mesa, né? Essa mesa muito importante aqui, em nome de 2 pessoas muito importantes também para nós, na nossa trajetória, na nossa luta, que é o nosso primeiro amigo do Catadores, senhor presidente Lula, né? Amigo mesmo, e um amigo de trajetória. E também cumprimentar aqui nosso, né, agora virou um grande companheiro, parceiro de fato. E realmente, eu estava me recordando aqui, presidente, e estava passando assim das falas dos companheiros, estava passando várias questões que nós já passamos juntos, né? Muitas histórias juntos, né? Tem uma que eu me recordo como se fosse hoje, quando eu estava numa carrocinha, antes ainda de montar uma cooperativa, quando nós estávamos naquele processo de montar as políticas públicas, da Política Nacional de Resíduos, essa história toda, eu estava numa carroça na minha cidade, eu sou de Poá, fazendo um trabalho, né, coletando material, de repente veio um telefonema. Olha, precisamos ver se eu posso atender o senhor presidente Lula. Falei, o quê? Eu? Né, dentro de uma carrocinha, atendendo o presidente Lula? Que negócio é esse, né? E o presidente conversando, né, perguntou para nós as nossas necessidades, o que estava, como que estava próximo ao Natal dos presidentes. Então isso para nós ficou muito, isso para mim principalmente foi uma autoestima que me trouxe até onde que eu estou aqui nesse momento. E esse diálogo, né, direto que o senhor fez com a gente, muito importante também hoje com o ministro Márcio Macedo faz com a gente também. Né? Não tem essa conversinha de falar com A, com B, com C. Passa um telefone, liga para ele topa, o que está pegando? Né? E acerta as coisas com a gente. Então isso é importantíssimo, essa questão da reconstrução e do diálogo que o presidente vem fazendo junto com seus ministros e essa conversa que nós vamos tocando. Né? Fizemos recentemente um trabalho do Carnaval, tivemos o ministro Silvio, tivemos outros ministros presentes com a gente. Agradecer também ao ministro Silvio pelo edital também de direitos humanos que tivemos aí, né? Para os catadores e catadores de material reciclável. Firmeza, mano. Né? Também queria aqui
para ser bastante rápido, mas eu não poderia deixar aqui, presidente, desse momento histórico que nós estamos aqui. Queria cumprimentar aqui a Unicatadores, a União Nacional dos Catadores, que em nome do nosso amigo Luiz Henrique da Silva, o MNCR, o Movimento Nacional dos Catadores, em nome da Rosilene Neguinha, cumprimentar o MESC, né, pelo nosso amigo Tião, cumprimentar aqui a Conatrec, em nome da Fernanda e Lúcia, o Pimper na Carroça, em nome do Carlos e da Nancy. Ó, presidente, como nós estamos bonitos hoje, né? Nós temos hoje um representante internacional dos catadores de material reciclável, Severino Júnior. Levanta, Severino, merece uma salva de palma, né? Um grande companheiro, que hoje representa internacionalmente a nossa categoria de catadores de material reciclável. Queria também cumprimentar aqui essa plateia, né? E aí eu queria, em nome do Fabrício Soler, um grande amigo nosso, que trata muito essas questões da logística reversa, as questões das legislações, e sempre trazendo os catadores como parte. Cadê o Fabrício Soler? Cadê ele aí? Beleza, Brito Brigues está ali presente, né? Um grande companheiro técnico dessa área. Queria cumprimentar todos os programas, todas as entidades de logística reversa aqui presentes nesse momento, que são importantes para o trabalho dos catadores e catadores de material reciclável. Queria cumprimentar também as entidades representativas do setor privado também, que está aqui presente, né? Em nome do Cátilo aí da Abralates, que está aqui. Eu cumprimento todos os nossos amigos. Cumprimento também as entidades governamentais também, que estão junto com os catadores, em nome da Lara, da Oceana. Então, assim, é um conjunto muito importante para nós catadores e catadoras que nós construímos, presidente. E essa construção, ela começou lá dentro do BNDES. Uma história antiga, mais uma história antiga que a gente vai, né, dona Tereza? A gente, dentro do BNDES, o presidente levou nós para o BNDES para poder a gente poder fazer esse diálogo, né, poder fazer essa discussão e trazer, de fato, o investimento para os catadores e catadoras, que estamos agora numa retomada. Depois realmente nós tivemos uns 4 anos atrás aí, muitos anos aí, sem um investimento dos catadores, querendo tirar inclusive o nome dos catadores, né, todo um desmonte da nossa categoria. Hoje a gente está aqui novamente dizendo que, como o nosso ministro Márcio colocou, né, da democracia está voltando desse governo, a participação social está voltando e o investimento dos catadores e catadoras novamente estão voltando. Então, assim, a gente só tem que agradecer muito a cada um de vocês e parabéns. E agora, como o presidente disse, né, numa época, né, Luiz Henrique, a gente falava, né, deixa o homem trabalhar, agora deixa os catadores trabalhar. Obrigado. Só uma coisa quebrando o protocolo. Viva Diogo Santana! Agora passa-se a palavra para Aline Souza, diretora-presidente da Central de Cooperativas de Trabalho de Materiais Recicláveis, a Centicop. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigada. Como catadora, e com o desafio de falar 3 minutos após Tião, Roberto, Nancy e todas as outras aqui, eu vou tentar ser muito breve. Mas não é todo dia que a gente está com a ilustre presença do presidente da República, que tanto nos resgata a nossa dignidade. Então, eu quero iniciar minha fala trazendo a lembrança de que essa semana, nós perdemos a melhor de nós. Nós catadoras, que somos a maioria no Brasil, nós perdemos a melhor de nós, que foi a Cristiane Brito Pereira, presidente da Associação Recicla Mais Brasil do Paranoá. Cristiane deixa um legado de trabalho em frente à luta das catadoras e catadores aqui no Distrito Federal,
Cristiane deixa 4 filhos, assim como eu, que tenho 7. Minha última bebê, a gente engravidamos no mesmo período. Então, foi muito difícil ter que se despedir da Cris, mas eu sei que essa entrega aqui hoje, essa colheita, tem participação da nossa Cris. E também, assim como o Roberto trouxe, nosso querido Diogo Santana, que lá no céu está vibrando com todas essas entregas e também parte do seu legado aqui para a nossa categoria. Mas eu quero dizer, presidente, que depois de 365 dias, poder concluir no dia da rampa, te dar a bênção na sua testa, como meu pai pernambucano de bom conselho me ensinou, foi a melhor coisa hoje, além de receber todas essas notícias das entregas. Então, muito obrigado por hoje. Eu sou catadora de origem de rua. Comecei a catar de carroça com a minha avó, me escondia dentro da carroça porque ela não queria me levar depois que eu chegava da escola. Porque a minha avó, a gente morava na ocupação aqui, pertinho, Taguatingaçu, e a gente, na verdade, queria só trabalhar com a reciclagem para sobreviver, mas a gente precisava de moradia também. E a Caixa Econômica Federal, em 2012, do governo da presidenta Dilma, deu esse direito para hoje eu ter minha casa própria, mais 54 famílias da minha cooperativa chamada Reciclo aqui no Distrito Federal, e até hoje a gente tem um teto para morar sem precisar ser derrubadas nossas moradias, sem precisar ser humilhado e não ter a nossa dignidade, como o nosso ministro Silvio disse no seu discurso de posse, o resgate da dignidade humana. Isso é muito importante para a gente, e só com políticas públicas e com pessoas, né, sensíveis e do povo que vai fazer a gente ter esse resgate da dignidade humana. Então, eu quero agradecer as políticas públicas no Brasil de olhar pelo povo de verdade, trazer seu direito previsto na Constituição Federal do direito à educação, saúde e moradia. Muito obrigada, presidente, porque o senhor faz essa Constituição ser válida a pena para os nossos brasileiros. Muito obrigado por isso. Então, trazer que hoje essas entregas, elas não é apenas em benefício nosso, dos catadores e das catadoras nesse país, mas é a entrega para fortalecer a nossa política nacional de resíduos sólidos, a 12.305. Todos esses investimentos que foram divulgados aqui, todas essas entregas, é para fortalecer a nossa principal política no Brasil, que trata da nossa questão ambiental. E nós, catadores e catadoras, juntamente com todo o apoio da nossa ministra Marina Silva, e eu quebrei protocolo aqui, que eu não cumprimentei a mesa, mas eu estava muito emocionada ao ter que falar da Cris, dizer que a senhora sabe e reconhece o papel dos catadores no combate nas emergências climáticas. E esse trabalho ele tem cor e gênero, são mulheres pretas, suas grande maioria que estão das cooperativas. E a gente tem muito orgulho da senhora estar levando essa demanda, essa bandeira. A gente tem muito orgulho da senhora estar aí, tendo toda essa leoa, né, brigando para que a gente, de fato, o mundo entenda que se a gente gera lixo, a gente tem responsabilidades. E a gente tem que arcar com essas responsabilidades. Então, quero agradecer também, presidente, por senhor ter deixado essa guerreira aí cuidando do nosso meio ambiente, da nossa vida. Dizer também que no ano passado, 300 catadores, 18 quilômetros aqui, no Complexo Integrado de Reciclagem, onde o presidente Lula reciclou 40% do lixo junto com a gente, logo quando ele, né, saiu de toda essa destruição que tentaram tirar o nosso presidente, esse ministro Márcio Macedo esteve com a gente, com 300 catadores, indo para a rua, brigar pelos seus direitos de ter, o mínimo, que era o pagamento pelos serviços ambientais pago aqui em Brasília. Coisas que o nosso governador, Rodrigo Hollenberg, quando esteve à frente da pasta do Distrito Federal, foi a primeira coisa que fez. Contratou as cooperativas de catadores, porque nem relógio trabalha de graça, quanto mais a gente que vive disso. Então, agradecer aqui nosso ministro, presidente, o ministro Márcio Macedo, fez muita articulação aqui nesses últimos 2 anos, para que a gente não mais tocasse fogo nas BRs, para que a gente não expôsse nossos catadores, e para que o governo respeitasse os catadores e as catadoras, porque a gente presta serviço público, é um serviço essencial. Então, Márcio, muito obrigado, ministro. O senhor não sabe a importância que o senhor teve aqui em Brasília, lutando com a gente, porque a gente, por mais que a gente teve essa visibilidade na rampa, mas ainda assim as pessoas ainda acham que a gente é o resto do que a gente trabalha, que é o lixo, e desrespeitam a gente. Então, o senhor foi muito importante nesse processo. Quero agradecer aqui também ao Cleito Moraes, não sei onde ele está aqui, da Fundação Banco do Brasil, juntamente com a nossa presidente Tarciana do Banco do Brasil. A Fundação Banco do Brasil, historicamente, tem uma história de
de fortalecer as cooperativas de reciclagem no Brasil. E a Sentcop ela não poderia deixar de falar pelo legado que a Fundação aqui, Gonzaga, Ednir, Ariana, tem tido com a Sentcop. Ajudou a criar a Sentcop hoje, que é referência mais que no Brasil. Saiu hoje todos os países falando da Sentcop, né? Uma referência global hoje. Então, agradecer à Fundação, ao BNDES, né? A Celina, que está aqui, Márcio, a Tereza Campelo, porque sem investimento, a reciclagem não engrena. A reciclagem precisa de investimento. Então, não achem que a vender o material vai garantir o sustento dos nossos catadores, das nossas catadoras, e vai fortalecer os nossos negócios. Gasta-se muito dinheiro para transportar e aterrar lixo, e não investe nada para pagar aqueles que estão desviando os lixos dos aterros, dos lixões e das áreas irregulares. Então, tem que ter um investimento correto, que é para pagar quem faz esse desvio. Quem mitiga os gases de efeito estufa? Quem diminui a quantidade de geração de metano nos aterros? Quem está tentando dizer que, se a gente não mudar o nosso comportamento lá na origem, nós vamos trabalhar na consequência do problema e não na origem dele. Então, temos que ter esse olhar. Então, eu quero aqui, em nome disso, agradecer a todos os bancos, agradecer ao MMA, agradecer ao MDIC, né, o nosso vice-presidente Alckmin, que logo de imediato, presidente Lula, fechou as porteiras. Se você produz aqui dentro do Brasil, você é obrigado a reciclar o que você produziu dentro do Brasil. Então, não quer bater conta de logística reversa com massa internacional, que a gente não é lixão aqui de país nenhum. Então, o Alckmin fez isso. Muito obrigado, vice-presidente. E o Cataforte? O slogan do governo federal é reconstruir, união e reconstrução. O Cataforte vai ser isso para a reciclagem. Reconstruir as nossas organizações de catadores, reconstruir a cadeia produtiva e unir toda a cadeia. Então, trazer os investimentos da Lei de Incentivo da Reciclagem, com protagonismo também do nosso ex-deputado Carlos Gomes, porque mostra que a reciclagem precisa de investimento. Isso para a gente aqui é momento de colheita, é momento de gratidão. Só isso que eu tenho que falar. Desculpa, me alonguei nos meus 3 minutos, mas eu não poderia deixar de falar. E reconhecimento aos catadores em situação de rua, cada um dentro da sua lógica de trabalho. A gente não pode deixar de esquecer de incluir os catadores em situação de rua nesse processo, porque eles também são importantes, já que também são a maioria e também são mulheres. E é isso, fortalecendo a coleta seletiva. E dizer, presidente, só para encerrar, aproveitando que eu estou aqui também como ministro, né, das cidades, não tem como a gente competir com os grandes ecoparques. Não tem como a gente competir com as grandes multinacionais que vendem incineração para o nosso Brasil. Mas eu sei que, junto com o senhor e com o ministro da cidade, a gente vai conseguir. Catador, catadora, consegue reciclar e faz parte da solução desse país na resolução dos resíduos. Ecoparques é para jogar dinheiro para os internacionais gastar fora do Brasil e não investir no nosso país. Acredite na gente que a gente vai vencer essa luta ambiental no nosso país. Obrigada. Neste momento, o presidente da República assina o decreto de regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem. O decreto institui os certificados de crédito de reciclagem de logística reversa, de estruturação e reciclagem de embalagens e de crédito de massa futura no âmbito dos sistemas de logística reversa.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, companheiras e companheiros, eu quero primeiro cumprimentar o meu querido vice-presidente da República e ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, companheiro Alckmin. Quero cumprimentar os ministros que estão aqui, porque é muito importante que vocês percebam que a presença de tantos ministros aqui é para dizer ao Brasil inteiro que cuidar de vocês não é um problema do Lula, é um problema do meu governo e envolve todos os ministros e todo mundo que trabalha diretamente para o governo brasileiro. Então, quero agradecer aqui a presença do companheiro Ricardo Lewandowski, do nosso companheiro Luiz Marinho, da nossa companheira Anísia Trindade, que daqui a pouco vai anunciar o aumento de mais remédios importantes no farmácia popular para que o povo pobre possa ter... Povo pobre não, o povo brasileiro possa ter acesso a remédios importantes para cuidar de doenças importantes. Quero cumprimentar a nossa companheira Marina Silva, que está me provocando todo dia que eu tenho que ir ao Pantanal com ela. Antes que o fogo acabe com o Pantanal, nós vamos acabar com o fogo. Quero cumprimentar o nosso companheiro Jader Filho, que é um companheiro que tem dado uma demonstração de relação humana com vocês muito grande. Quero cumprimentar a nossa querida Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, que está junto com vocês, o nosso querido companheiro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, a companheira Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, o Márcio Macedo, que você já conhece muito bem, o nosso Messias, nosso querido Jorge Messias, advogado-geral da União, o nosso querido Gilberto Carvalho, que muda de lado sempre, vai para um lugar, vai para o outro, mas está sempre junto com os companheiros do movimento social brasileiro. Quero cumprimentar nossa companheira Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil. Quero cumprimentar o Marcos Brasiliano, presidente da Caixa Econômica Federal em exercício. Quero cumprimentar o nosso companheiro Enio Verri, diretor-geral de Itaipu Nacional. Quero cumprimentar o companheiro Décio, presidente do SEBRAE. Quero cumprimentar o Danilo Siqueira, presidente da Petrobras Biocombustíveis. Quero cumprimentar a Tereza Campelo, que está aqui em nome do BNDES, diretora socioeconômica ambiental do BNDES. O companheiro Zé Maria Rangel, ex-petroleiro, ex-dirigente sindical, e atualmente o companheiro Zé Maria é diretor de responsabilidade social da Petrobras, a nossa querida Aline, o nosso querido companheiro Roberto Rocha, e termino por aqui porque eu estou com a nominata com o nome de todos vocês. Se eu falar o nome de todos vocês, eu não vou fazer o meu discurso. Eu fiz questão de citar o nome das autoridades que estão aqui, porque a história ela precisa registrar as coisas diferenciadas que acontecem no âmbito de um governo. Não é todas as reuniões que participam tanto ministros e participam todas as instituições importantes do nosso governo, como bancos públicos, como Petrobras e como outros secretários do governo. Isso aqui é apenas a fotografia para dizer ao Brasil, para dizer ao mundo, para dizer à imprensa, porque as pessoas podem negar a informação, mas a fotografia ficará para a eternidade de que um dia, não apenas um dia, que no nosso governo os catadores de papel, de material reciclável, são tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe, que é o que nós queremos que aconteça no país. Eu não vou ler meu discurso, porque o que foi anunciado aqui é muito dinheiro. É 425 milhões e 500 mil reais ainda.
muito dinheiro em várias frentes de trabalho, que vai acontecer em vários momentos. E eu disse para o Márcio, vocês criaram um comitê, sabe, de vários ministérios para cuidar dessa coisa, para saber se vai acontecer de verdade. Porque a gente não pode anunciar uma quantidade de investimento dessa magnitude e a gente não ter um acompanhamento sistematizado para a gente saber se está acontecendo cada passo. Porque senão, daqui a pouco, a gente recebe a notícia, olha, aquilo que foi anunciado não está acontecendo. A Itaipu anunciou não sei quantos milhões e não está acontecendo. O Banco do Brasil anunciou 25 milhões e não está acontecendo. A Caixa mais 25 milhões. O Ministério do Meio Ambiente mais 17 milhões. Sabe, tudo isso, Márcio, tem que ter um acompanhamento sistematizado. Mensalmente você tem que saber o que está acontecendo, porque nós temos 2 anos e meio de mandato, e é importante que o que nós aprovamos aqui hoje aconteça na sua plenitude, para a gente aprovar mais coisa, mais avançada, e fazer evoluir um pouco mais, para dar a eles garantia que quando nós deixamos a presidência da República, depois do impeachment da companheira Dilma Rousseff, aquilo que eles tinham que parecia que era garantido, não foram garantidos, não existiram, porque entraram aqui um bando de destruidor que destruíram praticamente tudo que a gente tinha acertado com vocês durante longos 13 anos. Numa demonstração de que é preciso a gente fazer mais para consolidar definitivamente, porque a gente não sabe o que acontece quando o regime é democrático, que tem eleições, que tem alternância de governo, a gente não sabe o que acontece. Então, o que nós temos que fazer é fazer a nossa parte, porque a gente sabe que nem todo prefeito respeita o catador como deveria respeitar. A gente sabe que é importante a gente dar a eles o direito de cidadania. Só o fato de ouvir os discursos de vocês, só o fato, Aline, de ver você falar, só o fato de ver esse caboclo falar, o fato de ver o companheiro falar que era catador do maior lixão da América Latina no Rio de Janeiro, sabe, que possivelmente tinha pouca perspectiva de vida, está aqui, dentro do Palácio do Planalto, junto a uma quantidade enorme de autoridades, junto ao presidente da República para dizer, presidente, eu existo, eu sou catador, mas mais do que catador, eu sou brasileiro e não desisto nunca. E é isso que aconteceu na vida de vocês. Não sei se você reparou, Lewandowski, são pessoas simples que, ao fazer uso da palavra e dizer aquilo que eles pensam, eles se transformam em oradores eloquentes, mais do que muitos que pensam que são eloquentes. Se transformarem em gente que pode falar e que sabe dizer aquilo que é o sentimento que está dentro da sua alma, do seu coração, da sua mente, que é isso que faz a diferença no nosso país. E eu tenho muito orgulho, porque a primeira vez que eu fui chamado para fazer um discurso, eu não consegui fazer de tanto que eu tremia. Eu até saí com um papelzinho na mão para ler, mas quando eu cheguei no microfone, a minha mão tremia tanto que eu não consegui ler meu discurso. De 1 minuto, não era nem de 3 minutos, era de 1 minuto. Você percebe que quando as pessoas têm formação política, quando as pessoas se preparam, as pessoas fazem as coisas corretamente. E o que vocês fizeram aqui hoje, sabe, essas falas de vocês com cabeça, tronco e membro, com começo, meio e fim, dizendo o sentimento que vem, sabe, do DNA de vocês, é uma coisa muito importante. Eu acho que nós já fizemos bastante, mas ainda temos muito por fazer, porque é preciso que a gente eleve, de uma vez por todas, a sociedade brasileira a não ver e a não enxergar vocês nas ruas como catadores de papel e material reciclado ou como puxadores de carrocinha. É importante que a sociedade veja vocês e respeite vocês como cidadãos brasileiros que estão fazendo um serviço tão ou mais importante do que o serviço que aquelas pessoas que estão vendo você faz.
Porque muitas vezes vocês estão catando a sujeira que eles jogaram na rua. Muitas vezes vocês estão limpando uma coisa que eles deveriam limpar. E isso vale mais do que a quantidade de dinheiro que foi anunciada aqui. Eu só quero terminar, companheiro Márcio, falando diretamente a você. Você tem... Eu vou terminar o meu mandato e não tem um púlpito em que a gente possa colocar um copo aqui na frente e beber água. Eu estou reivindicando há 1 ano e meio um púlpito que a gente possa colocar um copo aqui em cima, para não ter que ficar procurando aqui embaixo os copos. O Stuquinha, toda vez que eu falo, está pronto. Mas eu queria terminar falando para você, Márcio, um púlpito, pelo amor de Deus. Não é isso que eu queria falar para você. O que eu queria falar para você, Márcio, é o seguinte, Márcio. É preciso que você assuma a responsabilidade desse tal de FISC que foi criado. Eu nunca vi uma sigla chamada FISC. Esse tal de FISC que foi criado, porque eu tenho muita preocupação. A gente cria muita reunião interministerial e eu sou informado das reuniões e nem todos os ministros participam das reuniões. Às vezes participa da primeira, na segunda já manda um segundo colocado, na terceira já manda um terceiro colocado, na quarta já manda um quarto colocado. Ou seja, se a gente não aprova as coisas e a gente não cumpre de verdade, primeiro é preciso que quando tiver essa reunião, todos os ministros que fazem parte têm que participar, Márcio. Tem que participar. E você tem a responsabilidade de pegar o telefone e ligar para cada ministro. Porque também, muitas vezes, a gente acha que todo mundo está ligado no Zap e passa uma mensagem, reunião amanhã, 9 horas. Nem sempre todo mundo vê. É importante que pegue o telefone e ligue para a pessoa. Companheira Marina, você está no FISC, então venha. Companheiro Lula, você está no FISC, venha. Por que eu quero seriedade nisso? Porque eu quero que vocês tenham sucesso na implementação e na utilização dos recursos que foram disponibilizados hoje. Só faz sentido se você tiver acesso, se esse dinheiro estiver rodando, se esse dinheiro estiver girando, se esse dinheiro estiver gerando mais emprego, mais salário, mais gente trabalhando, mais organização na cooperativa e mais tranquilidade e cidadania para vocês exercerem a nobre profissão de vocês. Parabéns, companheiro Márcio, parabéns, obrigado, companheiros ministros, e obrigado aos bancos públicos que estão aqui. Acha que é fácil trazer o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, o BNDES? Não. Vocês trazem porque esse governo trata vocês como se vocês fossem príncipes, como se vocês fossem o rei e a rainha do pedaço. Hoje, vocês abrilhantaram como nunca foi abrilhantado esse nobre palácio de tantos eventos que já teve reis, já teve rainhas, já teve princesa, já teve presidente, já teve imperador. E hoje é o dia dos nossos catadores e catadoras. Parabéns e felicidade para vocês. Presidente, deixa eu quebrar aqui e convidar todos os catadores e catadoras aqui para tirar uma foto, os ministros aqui também, os bancos, tirar uma foto aqui com a gente, que esse dia é um dia muito importante. E à tarde tem reunião do CIISC para criar a comissão que o presidente falou aí, para poder monitorar a aplicação desses recursos. Está encerrada esta reunião. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, a reunião do Comitê Interministerial para a Inclusão Socioeconômica de Catadores e Catadoras de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. No encontro, o presidente Lula assinou a regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem, que estabelece incentivos fiscais e benefícios para projetos que impulsionem essa cadeia produtiva. Também foram anunciadas medidas de incentivo aos catadores do país, que somam mais de 425 milhões de reais.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, explicou como serão distribuídos esses 425 milhões de reais que vão beneficiar os catadores de recicláveis. Só para a retomada do programa Cata Forte, por exemplo, são 103 milhões de reais de bancos públicos e ministérios. Márcio Macedo também apresentou dados sobre os catadores no Brasil e falou do desafio de atender aqueles que não estão organizados em cooperativas. O Brasil conta com aproximadamente 800 mil catadores, entre indivíduos atuando de forma independente e cooperados, conforme a estimativa do Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras. Esses trabalhadores estão organizados em 2.940 cooperativas, conforme dados do Anuário da Reciclagem 2023. Do total de cooperados, destacam-se 46,5 homens e 53,5 mulheres, somando um total de 86.878 cooperados, dedicados ao importante trabalho de coleta de reciclagem em todo o país. Abro parênteses para dizer o desafio que nós temos de atingir aqueles catadores e catadoras que não são cooperados, que estão nas ruas à mercê das intempéries do dia a dia. Então, esse é um desafio que nós temos de buscar e atender com essas políticas aos catadores e catadoras que não estão protegidos pelo guarda-chuva das cooperativas organizadas do nosso país. Já o presidente Lula destacou a importância do trabalho dos catadores de recicláveis para o meio ambiente e para a economia do país. E cobrou da equipe do governo que esses investimentos anunciados hoje sejam sistematicamente acompanhados. No nosso governo, os catadores de papel, de material reciclável, são tratados como cidadãos e cidadãs de primeira classe, que é o que nós queremos que aconteça no país. A gente não pode anunciar uma quantidade de investimento dessa magnitude e a gente não ter um acompanhamento sistematizado para a gente saber se está acontecendo cada passo. Porque senão, daqui a pouco, a gente recebe a notícia, olha, aquilo que foi anunciado não está acontecendo. A Itaipu anunciou não sei quantos milhões e não está acontecendo. O Banco do Brasil anunciou 25 milhões e não está acontecendo. A Caixa mais 25 milhões. O Ministério do Meio Ambiente mais 17 milhões. Sabe, tudo isso, Márcio, tem que ter um acompanhamento sistematizado. Mensalmente você tem que saber o que está acontecendo. Porque nós temos 2 anos e meio de mandato e é importante que o que nós aprovamos aqui hoje aconteça na sua plenitude para a gente aprovar mais coisa, mais avançada e fazer evoluir um pouco mais para dar a eles garantia. E nós ficamos por aqui. Você confere outras informações sobre o governo federal ao longo da nossa programação e também nas nossas redes sociais. Baixe o aplicativo do Canal Gov e acesse também a nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.